Olá pessoal, vamos continuar nosso ciclo de caminhada do Leonardo. Aqui no caso eu reparei uma coisinha quando a gente fez esse ciclo aqui na lateral. Vou dar um stop nesse daqui. Na visão side, ele está dando um popzinho aqui na hora que ele faz, olha, a translação dele em Z dos pés. Ele está dando uma escorregadinha aqui, ó. Não era para dar essa escorregadinha não. Ele está indo direitinho. A hora que, ó, vamos ver o vermelho, por exemplo, ele vai para frente, ele dá uma atrasadinha antes de ir com o pé para frente. Então essa atrasadinha a gente vai tirar, provavelmente alguma coisa no nosso gráfico que a gente deixou passar, tá? Então vou segurar aqui, por exemplo, em translação em Z. Olha lá, provavelmente é esse keyframe aqui que está dando uma desaceleração quando era para ele continuar indo direto. Esses dois keyframes aqui, na verdade, eles não são necessários. Provavelmente a gente marcou eles por causa do AutoKey. Então eu vou tirar primeiro para esse daqui, translação em Z. Tirando dele, vamos tirar esses dois que não são necessários. Vamos ver como que ele fica aqui, ó. Em Z está indo direitinho. Foi para frente, ele está indo bem. Ok, era esses dois keyframes que não tinham necessidade, não sei por que eles apareceram aí. Provavelmente foi na hora da gente ajustou, a gente talvez ajustou com os valores sem necessidade, tá? Até o primeiro keyframe eu vou deixar, que eu acho que ele segura a parte de trás ali, eu acho que ele vai ficar bom se deixar ele. Aqui, translação, o primeiro keyframe eu vou deixar, o segundo que eu estou sentindo um esbarrão ali, eu vou tirar ele. Então esse daqui eu tiro, esse daqui também. E a gente vai fazer agora um pequeno ajuste para a nossa coluna, porque a coluna dele ele tem que ficar fazendo um movimento um pouco mais para frente. No caso, ele estava um pouco mais para trás, então ele poderia fazer um movimento assim de rotação. Para rotacionar a coluna, eu prefiro usar esse controle aqui, porque ele faz uma rotação bem bonita para a gente. Olha. Então, ele precisa fazer esse movimento quando ele estiver andando. Tá? Esse movimento eu vou aplicar agora, que é um ajuste para a coluna. Antes de aplicar esse movimento, provavelmente vou fazer esse daqui e para frente, que ele está um pouco desajustado aqui, o valor dele em relação à passada. Olha, se a gente for ver na nossa referência 2D, lembra? A passada dele, o corpo dele está mais para frente do que se estivesse só no centro. Olha, sempre o corpo dele, quando ele está andando, está um pouco mais para frente do que o meio entre os dois pés, tá? Então é esse daqui que a gente está ajustando, ó, ajustando esse valor um pouquinho mais para frente. Eu acho que assim vai ficar um pouco mais legal. Vamos pôr 0.7. Vamos ver que talvez esse valor. Eu vou marcar um keyframe aqui e no final também. 0.7. A gente não precisa ficar fazendo ele indo para frente, para trás, para frente, para trás. Eu acho que é desnecessário. Mas a gente pode fazer ele, por exemplo, o tórax dele aqui, o peitoral, fazendo uma rotação assim para frente e para trás, já vai dar um resultado bem bonito para a gente. Então, o eixo que a gente vai animar aqui, no caso, é o Y. Quando ele tiver aqui com os pés abertos, ó, vamos ver nossa referência 2D, os pés abertos, o tórax deles é um pouquinho mais para frente, para trás, aliás. Quando ele está embaixo, assim, ó, ele faz um movimento assim, como se ele tivesse fazendo uma respiração, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso, replicar isso. Ó, por exemplo, quando ele está assim, ele vai ficar com o valor que quando ele descer aqui, ó, quando ele estiver fazendo o passing, ele vai estar com o valor um pouco mais para baixo, porque ele está subindo a coluna. Então, quando ele estiver aqui no valor 1 dele, a nossa rotação do nosso controle em Y vai estar sempre em 0. A mesma coisa aqui no 25. E quando ele estiver passando do outro lado, ele também está em 0. Keyframe. E agora a gente vai fazer a animação dele quando ele estiver no 7. A gente pode fazer no 8 também, porque é um pouquinho mais de balanço que a gente vai dar. Então aqui no 8 a gente faz uma rotaçãozinha bem pequena aqui, ó. Vamos dizer 4 graus. E a gente marca um keyframe, a mesma coisa aqui no 20. A gente marca um keyframe. Esse aqui já está com offset. Vocês vão ver que se a gente fizer um playblast agora do side, a visão side dele, vamos lá, esse daqui vai ser o F, esse aqui é o G. Playblast. Vamos ver como que ficou a rotação dele na coluna e o pé dele um pouco mais para frente. Olha lá, ele vai ficar
mais interessante para a gente ver ele andando mesmo, tá? A coluna dele mexendo agora, ó. Olha lá, um pouco, talvez esteja um pouco intenso, mas eu acho que é mais a cabeça que está ainda sem animar, não dá pra gente ver. Eu gostaria de rotacionar a coluna dele, a cintura dele um pouco mais para frente, que a cintura dele está muito, vamos dizer, o bumbum para trás. Então eu vou fazer uma pequena correção na cintura dele e eu acho que já vai funcionar. Que é uma rotação aqui nesse eixo aqui, ó. Que é esse eixo aqui de, vamos por -5, por exemplo. Eu acho que ele já vai ficar numa postura um pouco mais de acordo, ou -4, tá? -4, acho que tá bom. Vamos marcar um keyframe no início e no final, que aí a gente já marca essa pose. E vamos fazer um último playblast para a gente só estudar agora o movimento que a gente vai aplicar na cabeça, porque praticamente o que a gente já tem aí é muito interessante. Eu vou só fazer talvez um offset aplicando depois um offset. Ok, vamos ver como que tá no nosso playblast. A nossa perna, por exemplo, ele está um pouco esticando demais ali, ele está dando um pop, tá? O nosso joelho está dando um pop. Para evitar esse pop, a gente vai ter que recuar um pouquinho ele para trás, só para ele evitar esse pop. Então a gente vai recuar um pouquinho aqui o valor dele, para evitar esse tipo de pop que ele está dando, tá? Porque antes ele está bom, depois estica demais e depois ele volta a corrigir. Então, por exemplo, aqui está um pop muito grande. A gente vai tirar esse pop corrigindo aqui, por exemplo, nesse frame que está o pop, isso. A gente vai corrigir, por exemplo, o valor dele, que a gente transladou ele muito, talvez. Então a gente volta um pouquinho o translate dele. Opa, isso é uma rotação. Então o translate dele em qual eixo? Vamos ver. X, isso. Isso aqui é a translação dele. A gente vai voltar um pouquinho, porque ficou muito, para eliminar o pop. Olha lá, beleza. Eliminando o pop, ele já, a gente vendo aqui que está bonitinho, a gente pode deixar esse valor, tá? Então a translação dele em X ficou 0,31. Eu acho que assim já corrige tudo. E o que eu queria mostrar para vocês no caso do peitoral é que a gente pode também, por exemplo, aplicar um pouquinho de offset agora no peitoral. Agora é interessante a gente aplicar o offset que a gente tinha aqui, ó, no nosso corpo, tá? Então eu vou pegar agora, por exemplo, no primeiro frame, copiar todos esses caras, Ctrl C, no último frame eu vou dar um Ctrl V, e agora fica bom da gente ver o nosso offset. Se a gente vier no 13, esse pico tinha que estar no 13, então a gente volta aqui para o 13, isso, aqui, e ele vai atrasar um pouquinho o movimento em relação à coluna. Um frame, se a gente fizer só um frame já vai dar uma diferença muito grande. Eu vou marcar, por exemplo, aqui mais um keyframe nele, nesses valores. São os valores que a gente já tem keyframe aqui, e deleta para trás, não precisa mais desses valores atrás. A mesma coisa no último frame, a gente marca mais um key e deleta para frente, que não precisa mais. Opa, falta um ali, vamos selecionar, deleta, e agora a gente já tem aqui, vamos só ver se esse daqui não, ele tentou corrigir para a gente, acabou nos atrapalhando aqui na nossa interpolação. Então essa interpolação aqui ela tem que estar um pouco mais subindo aqui, ok? Vamos ver se ele atrapalhou outra interpolação. Não, essa não precisa interpolar, e essa daqui ele atrapalhou, então a gente corrige ela. Não, ok, muito bem. Vamos só ver como que ficou com o atraso, e a próxima coisa que a gente vai fazer é a cabeça dele. Vamos fazer um playblast dele assim, com o atraso, e a próxima coisa que a gente vai fazer é a cabeça para já finalizar. Eu acho que a gente já está bem adiantado na nossa animação. O que a gente pode fazer mesmo é vamos lá, vamos ver. Eu acho que talvez eu não poderia dar offset em todos. Ó. Não, estraguei. Estraguei, eu vou dar Ctrl Z, porque eu não poderia dar offset nesse controle. Só poderia dar offset nele na translação. Então eu vou voltar. Eu estraguei nossa animação. Vou dar o Ctrl Z, tá? Eu vou voltar lá o que a gente tinha feito para tirar esse probleminha de offset. Vamos ver a
curva antes da gente duplicar ela. Esse aqui a gente pode voltar. Estou dando Ctrl Z. Me desculpem. Ei, Danilo, não prestou atenção. Ok. O que a gente poderia dar offset seria somente na nossa translação aqui, ó. No caso é a translação em esses dois translação, a gente pode dar offset. Pode dar offset de um keyframe neles, tá? Ctrl C. Vai vir aqui, Ctrl V. A gente vai para lá com eles. No 13, que seria o valor dele no final. Aqui. E a gente dá um frame de atraso. Isso, um frame de atraso já vai dar um valor bem bonito. A rotação dele ele tem que estar em sincronia com a cintura. Por isso que é o meu erro que eu fiz. A gente não poderia simplesmente fazer o offset na rotação, porque senão a gente realmente ia atrapalhar a nossa rotação em sincronia com a cintura. Por isso que eu estou voltando aqui para não perder a sincronia com a cintura, ok? Vou voltar aqui a nossa ângulo. Eu não prestei atenção, eu já fiz o offset do próprio. Eu fiz o offset da própria parte que não podia. Então vamos dar um play blast nesse cara para ver se está tudo ok. E se tiver tudo ok, no próximo vídeo a gente termina com a animação da cabeça. A gente continua, aliás, né? Isso, no caso, a animação ela é longa. Vocês estão vendo que os vídeos às vezes ficam um pouco longos e tem muitos vídeos, mas é realmente porque exige que a gente preste atenção em vários detalhes, tá? Então, olha lá, a gente poderia também corrigir a translação dele que está indo muito longe, tá? Deixa eu ver, a cintura dele talvez tá indo muito longe. E eu não sei não, talvez a gente nem colocaria esse offset, viu? Esse offset que ele ficou feio, ele ficou rebolando. Ah, eu não vou colocar esse offset não. Então eu assumo para vocês que esse passo que eu tentei aplicar não funcionou. Deixa eu ver se o offset na translação em Z tá boa. Talvez é só o offset em Y que não ficou legal. O offset em Y não ficou bom, mas o offset em Z ficou bom, porque olha a cabeça dele como ficou bem mais estável, tá? Então o offset em Z a gente deixa. O que eu vou tirar é o offset em Y, que no caso é esse aqui que a gente vai deixar o Z, né? Que no caso é esse daqui, ó. Ok? Esse daqui a gente deixa o offset que a gente criou, mas o em Y a gente não deixa. Então para corrigir isso a gente tem que copiar essa curva. Vou voltar lá da mesma forma, ok? Vou colar ela aqui e vou transladar ela um frame para trás e deletar esses frames aqui que não foram interessantes para a gente. Pode tirar esse e tirar esses daqui que a gente copiou. Então assim a gente tira o offset que a gente tinha aplicado nessa curva. E se a gente for ver o Playblast, agora sim eu espero que tudo dê certo. A gente tem que até contar piada. Oi gente, enquanto o Maia calcula o nosso Playblast, a gente conta piadas, porque a gente é muito feliz. Ok, vou parar de bobeira. Vamos ver o resultado do nosso Playblast. Se ele tiver ok, a gente passa para a próxima fase. Olha lá, para mim eu acho que está muito legal. Ok, a próxima coisa que a gente vai fazer é a cabeça. Isso aí, valeu!